Olá, mais uma vez estamos juntos para falarmos, para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar de um tema, a sutileza do Espiritismo. Como que o Espiritismo entra sutilmente em uma doutrina chamada Natureza Humana de Cristo. Vamos estudar sobre isso. Oremos. Querido e amorável Pai, pedimos a presença do Seu Santo Espírito, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Que cada pessoa a estudar possa aprender mais de Ti e que possamos compartilhar e crescer em espírito e em verdade. Isso lhe pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Por onde o Espiritismo começa a entrar na doutrina da humanidade de Cristo. E desta forma ele entra na Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem corrompido alguns Adventistas do Sétimo Dia. E se possível enganaria até os próprios escolhidos. Justamente no significado da palavra natureza. O que significa natureza para você? O que significa natureza no dicionário? Será que o significado da palavra natureza no dicionário é mais coerente? Será que o mesmo significado da palavra natureza hoje no dicionário é o mesmo há 100 anos atrás? Natureza é algo que diferencia os seres. Imagina, a natureza humana é igual em todos os seres humanos. A natureza humana diferencia um ser humano de um macaco, diferencia um ser humano de um ser divino, de um anjo, diferencia um ser humano de outro ser, mas ela é normal, comum em todos os seres. E de acordo com Ellen White, caráter. Caráter é o que diferencia um dos outros. Uma pessoa tem um caráter puro, outra pessoa tem um mau caráter. E ali dentro do caráter tem as características, particularidades de cada um. Então as particularidades estão dentro do caráter da pessoa. Isso é de acordo com Ellen White. Agora vamos ver o que Ellen White fala sobre natureza em uma situação. Me acompanhe em Ciência do Bom Viver, página 22, primeiro parágrafo. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tomar nossa natureza, a fim de chegar ao homem na condição em que se achava. A todos, ricos, pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as boas novas de salvação. Cristo, ele se humilhou e ele chegou à condição que nós estávamos. Então, se natureza fosse pecado, por exemplo, se natureza fosse equivalente a caráter, fosse sinônimo de caráter, de acordo com Ellen White, Cristo jamais poderia assumir uma natureza humana na condição que estava na época dele. Então, nós vemos que isso não procede de acordo com o Espírito de Profecia. Nós podemos acreditar e aceitar o Espírito de Profecia sem problema nenhum. Cristo era um cordeiro que sem mácula. Mácula é uma coisa, natureza é outra. Mácula está relacionado a caráter e não a natureza. Se eu acredito que o ser humano tem uma definição conforme é mencionado na palavra de Deus, eu não vou ter problema nenhum em aceitar os escritos de Ellen White. E qual é essa definição existente na palavra de Deus? Que o homem passou a ser uma alma vivente. Que uma alma vivente é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. O homem não passou a ter uma alma vivente. Maus traços de caráter passam no código genético de pai para filho. Maus traços de caráter, não é natureza, maus traços de caráter. É uma coisa diferente. E Cristo não possuía nenhuma mácula. No decorrer desse estudo, vamos ver que traços de caráter é equivalente à mácula. De acordo com Ellen White, caráter é muito superior àquilo que uma pessoa vê na outra, ou que uma pessoa pensa a respeito da outra. E é muito superior aos atos que uma pessoa. De acordo com Ellen White, os atos que eu faço não revelam totalmente o meu caráter. As motivações também estão em jogo. Um mau caráter, ele pode transparecer uma pessoa muito boa, com segundas intenções. Então, um bom caráter, de acordo com Ellen White, é uma pessoa que tem boas intenções também. As intenções entram em jogo. Só que quem conhece as intenções do próximo? Só Deus. Ninguém conhece as intenções um do outro. É impossível definir quem é um bom caráter e quem não é. É algo muito pessoal entre o ser humano e entre Deus. A gente pode deduzir, a gente pode imaginar que uma pessoa é um bom caráter, mas saber plenamente, ninguém sabe.
Me acompanhe no livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 366, segundo parágrafo. Rogo aos alunos de nossas escolas que sejam sóbrios. A frivolidade dos jovens não é agradável a Deus. Suas brincadeiras e jogos abrem porta para o mundo de tentações. Estão de posse da celeste dotação de Deus em suas faculdades intelectuais e não devem permitir que seus pensamentos sejam vulgares e baixos. O caráter formado em harmonia com os preceitos da palavra de Deus revelará firmes princípios, puros e nobres aspirações. O Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana, sendo resultados certos os santos e elevados impulsos. Então, como formamos um caráter perfeito? Cooperando com o Espírito Santo e não deixando que pensamentos impuros permaneiem em nossas mentes. O que é natureza no dicionário? Me acompanhe. Substantivo feminino, ambiente em que vive o homem, mas não depende dele para existir. Essência dos seres, estado ou condição própria do ser humano. Conjunto de caracteres, particularidades, que distingue um indivíduo do outro. Caráter, temperamento, organização particular de cada animal. Exemplo, a natureza do peixe é viver na água. Significado do dicionário, muito esquisito, né? Se a natureza do peixe é viver na água, existe peixe que não vive na água, que vive voando, não é uma característica normal em todos os peixes, aí nós vemos já uma incoerência, mas vamos continuar. O que caracteriza e define algo? Qualidade, objeto da natureza, diferente, conjunto das coisas que existem realmente, ou universo, estado ou condição humana, anterior à civilização, o que compõe o mundo natural, o que existe e não foi modificado pelo homem, conjunto dos órgãos genitais, genitália, aquela roupa não tampa sua natureza, modo de vida simples, rústico, rural, etimologia, origem da palavra natureza vem do latim, natura mais esa. Sinônimo de natureza. Natureza é sinônimo de natura, essência, tipo e caráter. Agora vamos ver de acordo com o dicionário qual é o significado da palavra caráter. Me acompanha. Substantivo masculino, caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade, formação moral, honestidade, homem de caráter. Conjunto de características que, sendo boas ou más, distingue uma pessoa de um povo, traço distintivo, o caráter do povo brasileiro, modo de ser, de parecer, cunho, aparência, ar, feição, missão em caráter oficial, doença de caráter grave, sinal utilizado na escrita, letra, número. Caráter, biologia, refere-se ao aspecto fisiológico e morfológico usado para diferenciar os seres em diferentes espécies ou uma mesma espécie. Compõe um indivíduo, um grupo de pessoas. Trata-se de pessoas de caráter duvidoso, psicologia. Conjunto coerente de respostas dadas por um indivíduo. Uma série de testes que permite, por comparação estatística, situá-la numa categoria determinada, religião, marca de teor espiritual contida na alma e definida através do sacramento, do batismo, da crisma e da ordem, etimologia. Caráter vem de origem grega. Sinônimo de caráter. Caráter é sinônimo de índole, humor, temperamento, personalidade, honestidade, cunho, aparência, ar, feição e caráter. Antônimo de caráter. Caráter é o contrário de desonestidade. Nós vemos que essa explicação é do dicionário. E vamos considerar umas contradições que existem nela, né? Primeiro, natureza é sinônimo de caráter, de acordo com o dicionário. Depois, caráter não é sinônimo de natureza. Como que pode uma coisa ser sinônimo da outra e a outra não ser sinônimo dela mesma? Já é uma contradição. E a outra contradição é o antônimo. O antônimo de caráter é desonestidade.
Como pode ser desonestidade um antônimo de caráter, sendo que no começo da definição de caráter, no próprio dicionário diz que as características de uma pessoa pode ser boa ou má. Se pode ser má, é possível uma pessoa com características más ter um bom caráter? Nós vemos que a definição de caráter e de natureza no dicionário, infelizmente, ela é generalizada e não traz uma clareza sobre o assunto. Ela faz uma mistura e não define de uma forma apropriada. Desta forma, nós passamos a ter um pensamento limitado sobre natureza e sobre caráter. E as coisas estão separadas e não juntas. Por que juntaram caráter com natureza? Será que o inimigo tinha um interesse nisso? Vamos ver uma dicotomia que existe no dicionário. E de acordo com o mundo, há uma separação entre alma e corpo. Então, o que o inimigo fez? Ele separou a alma do corpo. E ele faz aí essa separação, um como se fosse natureza, ou outro como se fosse caráter. Então, nessa mistura que a gente vê no dicionário, não é por um acaso, não. Isso é um engano. É um pensamento enganoso para enganar as pessoas, para entrar em contradição com a palavra de Deus. Irei lhe mostrar como. Desta forma, o espiritismo ele é introduzido sutilmente. Analise. Qual é a separação que as pessoas fazem? Então, de acordo, um grupo de pessoas, predominante hoje, que chamamos de os híbrido ambilapsariano, que acredita que Cristo veio com a natureza humana caída semelhante à nossa, que é uma mente pré-lapsariana, uma mente moral. Então, mente moral. O que é mente moral? Está usando outro nome. Mente moral seria a alma. Então, a alma é o quê? É pré-lapsariana e o corpo físico não. O corpo é pós-lapsariano. Desta forma, o espiritismo está entrando sutilmente. Está usando outros nomes, outros dizeres, mas está entrando sutilmente. Satanás não está preocupado se a pessoa não decide namorar com ele. Basta ficar de beijos e abraços, tá bom. Satanás, ele não se preocupa se a pessoa rejeita a doutrina. Basta você aceitar ela. Rejeitar no nome e aceitar com outro nome. É a mesma coisa de um rapaz, Ele quer namorar uma moça, ele pede a moça em namoro. A moça não aceita namorar com ele, mas fica de beijos e abraços com ele. Então, assim é Satanás. Ele não se interessa que você declare, que uma pessoa declare, eu aceito o espiritismo. Não. Ele troca as coisas, coloca nome nas coisas, para a pessoa, sem perceber, aceitar as teorias de engano dele. Desta forma, a pessoa não aceita namorar com Satanás, mas fica de beijos e abraços com ele. E nessa doutrina, muitas pessoas utilizam a palavra de Deus. Um dos textos principais é Romanos 8:1. Lá fala que não devemos andar de acordo à carne, mas de acordo ao Espírito. O que seria andar de acordo com o Espírito? Aí eles falam, nós temos duas naturezas, uma natureza moral e uma natureza física. E aí eles separam. Mas será que na Bíblia, andar de acordo com o Espírito é de acordo com uma natureza moral? É separado isso na Bíblia? O que seria andar em Espírito, de acordo com a palavra de Deus? Me acompanhe, qual é a função do Espírito Santo? Em João 6:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Me acompanhe no verso 13 do mesmo capítulo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos convence e nos guia à verdade, sem deduzir nada, sem ficar acrescentando nada. Apresentarei um pensamento que existe harmonia com toda a palavra de Deus, que a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Me acompanhe em Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, quando uma pessoa anda de acordo com o Espírito, ela anda de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com uma entidade que tem dentro dela chamada natureza moral. Isso não existe. Me acompanhe no seguinte raciocínio. Quando os nossos desejos entram em contradição com a palavra de Deus, nego a mim mesmo, eu não sigo os meus desejos, eu
ando de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é andar de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Vamos ler Romanos 8:1, capítulo, versículo completo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, dá para notar de forma clara que uma pessoa que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela anda de acordo às verdades contidas na palavra de Deus. Existe uma coisa chamada traços de caráter. E de acordo com Ellen White, traços de caráter passa de pais para filhos. O que seria traços de caráter? Vamos analisar primeiro, confirmar que traços de caráter passa de pais para filhos no código genético de acordo com Ellen White. Me acompanhem em Mensagens aos Jovens, página 99, primeiro parágrafo. Cristo, porém, não deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito ou nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. Esse caráter é formado por batalhas difíceis e árduas com o próprio eu. Conflito após conflito deve ser travado contra as tendências herdadas. Devemos examinar nosso interior cuidadosamente e não permitir que permaneça nenhum traço incorreto. Vemos aí no texto completo que traços de caráter os filhos herdam. E nós devemos o quê? Nós devemos não permitir que permaneça nenhum traço incorreto em nosso caráter. Agora, tendência é traços de caráter? Não, porque no texto deixa claro, nós devemos lutar contra as tendências. Não fala que a gente deve excluir nossas tendências, não. A gente deve excluir o quê? Os nossos traços incorretos. Agora, o que seria um mau traço de caráter? Me acompanhe em Patriarcas e Profeta, página 651. Era a inveja o que infelicitava a Saul, e punha em risco o humilde súdito de seu trono. Que mal indescritível tem feito em nosso mundo esse mau traço de caráter? A mesma inimizade que moveu o coração de Caim contra Abel, porque as obras de Abel eram justas, e Deus o honrava, e as suas eram más, e o Senhor não podia abençoar Caim. Essa mesma inimizade existiu no coração de Saul. A inveja é filha do orgulho, e se alimenta no coração, determinará o ódio, e finalmente a vingança e o assassínio. Satanás mostrou seu próprio caráter, incitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Então nós vemos que esse traço de caráter, a inveja, ela é filha do orgulho. Inveja é um mau traço de caráter, de acordo a esse texto deixou muito claro. Cristo, quando veio a essa terra, ele possuía maus traços de caráter? Ele assumiu maus traços de caráter? Vamos ver o que Ellen White diz a respeito disso. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 528, primeiro parágrafo. A irritabilidade, a exaltação de si, o orgulho, a paixão, qualquer outro traço de caráter dessemelhante de nosso santo modelo precisa ser vencido. E então a humildade, a mansidão e a sincera gratidão a Jesus por sua grande salvação fluirão continuamente de fonte pura do coração. A voz de Jesus deve ser ouvida na mensagem que provém dos lábios de seu embaixador. Nota que irritabilidade, exaltação de si mesmo, paixão, tudo isso são traços de caráter que nosso santo modelo não possuía, não tinha. Se ele era o modelo quando esteve aqui na Terra, se ele não tinha traços de caráter, ele não nasceu com isso. Devemos o quê? Excluir isso da nossa vida. Claro que com o poder de Cristo, por nós mesmos é impossível. Nós sabemos e vemos no começo que Cristo era um cordeiro sem mácula. Será que mácula está linkado com maus traços de caráter? Será que traços de caráter e mácula são semelhantes? Vamos ver em Testemunho Seleto, volume 1, página 220, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Nosso Salvador identifica-se com nossas necessidades e fraquezas no fato de haver se tornado um suplicante,
um pedinte de todas as noites, buscando do Pai novas provisões de força, a fim de sair revigorado e refrigeriado, fortalecido para o dever e a aprovação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava-se do mal. Jesus suportou lutas e torturas da alma em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Nós vemos que Cristo não possuía idênticas paixões como nós, mas ele era um irmão entre nós em fraquezas. Então nós vemos que tendências não é maus traços de caráter. Maus traços de caráter Cristo não possuía. E maus traços de caráter não é natureza. Natureza é uma coisa, caráter é outra. Maus traços de caráter, uma característica do caráter. E não é nem o caráter formado, é uma característica do caráter. E esse maus traços de caráter, nós precisamos o quê? Tirar ele da nossa vida com o poder de Deus. E qual é o maus traço de caráter que pode sair da nossa vida? Orgulho, inveja, ciúmes. Uma pessoa convertida, ela não é orgulhosa, ela não é invejosa, ela não é ciumenta. Se nós temos essas características em nosso caráter, nós não somos convertidos, não nascemos de novo. Maus traços de caráter não é pecado. Apesar de uma pessoa nascer com maus traços de caráter, não existe na palavra de Deus afirmando que é pecado. Maus traços de caráter é mácula. Eu vou apresentar agora um resumo em um próximo vídeo, e no Congresso MV agora em novembro eu vou apresentar mais detalhes, mas preste atenção no seguinte pensamento: emoções, alimentação, maus hábitos, tudo isso influencia no nosso DNA. Como é formado o DNA? O nosso DNA ele está constantemente se dividindo, formando, ele está em alterações constantemente. E tudo aquilo que nós sentimos dá uma reação química. Tudo aquilo que nós comemos influencia nessa reação química e na formação do nosso DNA. Isso é comprovado cientificamente. Então, os hábitos que uma pessoa tem, isso influencia no DNA dela, nas características, na formação do caráter dela, ou na transformação do caráter dela. E essas informações passam de pais para filhos, essas informações. E essas informações são os maus traços de caráter. Se a pessoa condescende com as suas inclinações pecaminosas, o que acontece com ela? Ela vira um mau caráter. E o filho dela vai ter esses maus traços de caráter. E ele vai precisar vencer isso com o poder de Deus. O assunto do caráter ele é tão sério, muito sério, mais sério do que uma placa de uma igreja. Uma placa de igreja não tem a mínima importância quando se diz o caráter. Nós precisamos de um coração novo, de um caráter transformado, de nascer de novo. É muito melhor você ter um caráter de acordo à vontade de Cristo do que professar uma religião. Me acompanhe o que Ellen White diz sobre isso no livro Evangelismo, página 290, segundo parágrafo. Todas as pessoas, quer de origem elevada, quer de origem humilde, se não estão convertidas, estão no mesmo pé de igualdade. Podem os homens volver-se de uma doutrina para outra. Isso está sendo feito e sê-lo-á. Podem os papistas abandonar o catolicismo pelo protestantismo, sem, porém, nada saiba do significado das palavras "eu vos darei um novo coração". A aceitação de teorias novas, a filiação a uma igreja não produzem em pessoa nenhuma vida nova. Embora a igreja que se une assente sobre o alicerce da verdade, a ligação a uma igreja não substitui a conversão. A aceitação do credo de uma igreja não tem valor algum para quem quer que seja, se o coração não estiver verdadeiramente transformado. Meus irmãos, prestem atenção nesse conselho. Isso é fundamental. Conforme a gente acabou de estudar, é necessário que estamos do lado da verdade. Estar do lado de Cristo é a coisa mais importante que existe hoje. Se para você estar na denominação de Deus for proibido de pregar a verdade e de defender a verdade, é melhor você defender a verdade
do que estar nessa denominação de Deus. O que aconteceu no passado? Elias, Jeremias, João Batista e o próprio Cristo tiveram problemas com a própria igreja de Deus da época por defender e pregar a verdade. O importante para Deus é ser nova criatura, é nascer de novo e não ter um título terreno. Ter o nome no rol de membros de uma igreja, seja ela verdadeira, é um título terreno. Isso não é tão importante como ser nova criatura, como nascer de novo. Sacrificar a verdade por causa de um título terreno, isso é pura ilusão. E isso vai nos tirar do céu. Não sejamos covardes. Eu convido a você a ser valoroso e a defender a verdade acima de tudo, custe o que custar. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.